Olá pessoal, estou aqui na minha quarentena, não saia de casa, viu? A coisa não é brincadeira. Bom, e a gente está tentando aqui em família ser criativo, tem uma programação de orações, de leitura e tal, e eu, para combater esse tédio, vou fazer aqui, vou ler uns textos ao longo dessa quarentena para vocês. Primeiro eu queria sugerir aqui esse maravilhoso livro, olha lá. Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Comte Sponville. Perdão pela pronúncia. É um livrinho que você, livrinho aspas, que você precisa ter na sua cabeceira para dar uma lida de vez em quando. E tem um capítulo aqui que eu acho muito importante. É sobre a polidez. Aquele sujeito polido, excessivamente educado. Não significa que o sujeito educado e polido seja um mau caráter ou seja um do mal. Mas pelo menos aquelas pessoas que você não conhece e que se apresentam polidas, é preciso estar de olho. Vou ler aqui um trechinho, um resumo de A Polidez, que é o primeiro capítulo. A polidez é a primeira virtude e, quem sabe, a origem de todas. É também a mais pobre, a mais superficial, a mais discutível. Será apenas uma virtude? Pequena virtude, em todo caso, como se diz das damas do mesmo nome. A polidez faz pouco caso da moral, e a moral da polidez. Um nazista polido, em que altera o nazismo? Em que altera o horror? Em nada, é claro, e a polidez está caracterizada por esse nada. Virtude puramente formal, virtude de etiqueta, virtude de aparato. A aparência, pois, de uma virtude, e somente aparência. Se a polidez é um valor, o que não se pode negar é um valor ambíguo, em si insuficiente, pode encobrir tanto o melhor quanto o pior, e como tal, quase suspeito. Esse trabalho sobre a forma de ocultar alguma coisa, mas o que? É um artifício e desconfiamos dos artifícios. É um enfeite e desconfiamos dos enfeites. Diderot evoca em algum lugar a polidez insultante dos grandes. E também deveríamos evocar aquela obsequiosa e servil de muitos pequenos. Tem demais, viu? Seriam preferíveis o desprezo sem frases e a obediência sem mesuras. A pior. Um canalha polido não é menos ignóbil que outro, talvez seja até mais. Por causa da hipocrisia, é duvidoso porque a polidez não tem pretensões morais. O canalha polido poderia facilmente ser cínico, aliás, sem por isso faltar nem com a polidez nem com a maldade. Mas então, por que ele choca? Pelo contraste? Sem dúvida. Mas não há contraste entre a aparência de uma virtude e a sua ausência, o que seria a hipocrisia. Pois nosso canalha, por hipótese, é efetivamente polido, de resto quem o parece o é suficiente. A isso acrescenta o seguinte, parece-me que é de ordem ética. A polidez torna o mal mais odiável porque denota nele uma educação sem a qual sua maldade, de certa forma, seria desculpável. O canalha polido é o contrário de uma fera e ninguém quer mal às feras. É o contrário de um selvagem, e os selvagens são desculpados. É o contrário de um bruto, crasso, grosseiro, inculto, que de certo é assustador, mas cuja violência nativa e bitolada pelo menos poderia ser explicada pela incultura.
O canalha polido não é uma fera, não é um selvagem, não é um bruto. Ao contrário, é civilizado, educado, bem criado e com isso dir-se-á não tem culpa, não tem desculpa. Quem pode saber se o grosseirão agressivo é mau ou simplesmente mal educado? No caso do torturador seleto, ao contrário, não há dúvida. Como o sangue se vê melhor nas luvas brancas, o horror se mostra melhor quando é cortês. Pelo que se relata, os nazistas, pelo menos alguns deles, distinguiam-se nesse papel. E todos compreendem que uma parte da ignomínia alemã esteve nisso, nessa mistura de barbárie e civilização, mas sempre cruel e mais culpada talvez por ser polida, mais desumana por ser humana nas formas, mas bárbaras por ser civilizada. Um ser grosseiro podemos acusar seu lado animal, a ignorância, a incultura, por a culpa numa infância devastada ou no fracasso de uma sociedade. Um ser polido não. A polidez é, neste sentido, como que uma circunstância agravante que acusa diretamente o homem. O povo ou o indivíduo e a sociedade, não em seus fracassos, que poderiam servir de desculpa, mas em seus sucessos. Bem educado, diz-se, de fato, é dizer tudo. O nazismo, como êxito da sociedade alemã, Jan Kelevich acrescentaria, e da cultura alemã, mas só ele, talvez os seus contemporâneos poderia permitir-se tal, eis o que julga tanto o nazismo como a Alemanha. Quero dizer, aquela Alemanha que tocava Beethoven nos lages, eu não sei o que é que diz aqui, L-A-G-E-R, não sei o significado, vou repetir esse trechinho. A Alemanha, quero dizer, aquela Alemanha que tocava Beethoven e assassinava as criancinhas. Estou digressando, porém, é mais por vigilância do que por descuido. Diante da polidez, o importante, antes de mais nada, é não se deixar enganar. A polidez não é uma virtude e não poderia fazer, às vezes, de nenhuma. Gente, então, cuidado, hein? Eu conheço vários polidos, finos, educados, que aquilo é tudo uma máscara, como diz aqui o livro, é uma virtude de aparato. Por trás tem muita maldade, mau caratismo. Agora, não significa que todo sujeito polido seja mau. Um abraço a todos, boa quarentena e não saia de casa que a coisa não é brincadeira. Tchau!